E no Agricultura BR de hoje você vai ver que a FAO estima que até 2050 vai haver uma expansão de área de cultivo em 69 milhões de hectares, 49 milhões no Brasil. Tem ainda uma entrevista exclusiva com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, na qual ele comenta o conflito entre China e Estados Unidos e os reflexos no Brasil. Outro tema que você acompanha durante essa edição de Agricultura BR fica por conta da Biov, que estima uma safra maior para a temporada atual e também exportações em embarques de soja mais elevados. Tem ainda mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. Uma ótima tarde a você, começamos agora o Agricultura BR. E nessa edição do Agricultura BR, eu trago um tema que está sendo bastante comentado durante esta semana. Durante o Fórum Global Agribusiness 2018, que acontece em São Paulo até o dia de hoje, nesta última segunda-feira, um representante da FAO, que é a Organização das Nações Unidas, ele comentou o seguinte: vai haver uma ampliação para as áreas de cultivo em todo o mundo. A estimativa da FAO é que até o ano de 2050 isso ocorra e faça com que se tenham 69 milhões de hectares a mais para cultivo. 49 milhões, olha só, 49 milhões de hectares serão no Brasil. E esse é o fator que muda muita coisa, principalmente no impacto e a importância que o Brasil tem em torno da produção de alimentos. Vamos ver na tela como é que fica essa projeção que a FAO tem. Olha só, os dados são de expansão até 2050. Mundo todo com uma ampliação de 69 milhões de hectares, 49 milhões de hectares acontecem no Brasil. Isso não é pouca coisa, até porque as estimativas mais próximas, aí está falando até 2050, mas as estimativas mais próximas até 2023, o próprio ministro da Agricultura, Blairo Maggi, dizia ontem que pode chegar até 303 milhões de toneladas sendo produzidas no Brasil, isso nos próximos 4, 5 anos, o que não é pouca coisa. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, inclusive, em entrevista exclusiva conosco, na noite de ontem, ele falava comigo o seguinte, a respeito desses efeitos que se tem sobre aquilo que vai acontecendo entre Estados Unidos e China, os seus efeitos que são péssimos do ponto de vista comercial para o país e como que esses cenários podem ainda atingir a produção agrícola nacional, é o que você vê agora na entrevista do Agricultura BR. E durante o evento aqui em São Paulo, vários temas estão sendo tratados e muitos deles que impactam o agronegócio brasileiro. O destaque fica por conta do conflito comercial entre China e Estados Unidos. E é por isso que nós vamos conversar agora com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está aqui conosco. Ministro, esse é um efeito que está tendo um impacto até que, de certo modo, nesse momento, pode-se dizer alguém que está se ganhando, porque se soja está caindo em Chicago, por exemplo, há uma compensação no porto aqui no Brasil, estão pagando um prêmio melhor. Mas em médio e longo prazo essa história ela tende a mudar. Como que é a sua avaliação nesse conflito China e os Estados Unidos? O que acontece é que com um imposto colocado ou uma taxação que a China coloca sobre a soja americana, o primeiro efeito é a diminuição dos contratos em Chicago. E você sabe que Chicago não representa só as negociações físicas, quer dizer, eu compro e você vende. Não, ali existem especuladores, fundos, né, de investimento que apostam que a soja vai subir ou que vai descer. Enfim, você tem um mercado bastante interessante de várias vezes o número ou as toneladas que o mundo produz por ano. Então, com a taxação, o mercado diminuiu, os preços caíram de 11 dólares, 10,50 o bushel para 8,40 agora. Isso é um prejuízo bastante grande para os produtores do Brasil e fora do Brasil. Aí nós temos então uma preferência da China comprando grãos no Brasil, mais do que o normal que ele levava.
Isso faz com que os preços internos do Brasil sejam maiores que a soja americana, o que é bom para o produtor de soja. Mas é ruim para o processo como um todo, porque o Brasil terá uma ração mais cara, que vai afetar a produção de ração nossa, onde vai ficar mais caro para suínos e para aves também. Então, pode ter uma consequência do Brasil perder essa competitividade de vender frango e suínos lá fora. Enquanto isso, o americano vai continuar vendendo, vai continuar ampliando seus negócios com preços mais competitivos que o Brasil. Também na indústria de esmagamento de farelo e de óleo que vendemos para a Europa, é o mesmo processo, é a mesma situação. O que pode acontecer é que num futuro muito recente, muito próximo, vamos chamar assim, a China e os Estados Unidos voltam a se entender, né? Nesse momento o Brasil já perdeu a competitividade dos frangos e dos suínos e eles voltam e retomam esse mercado com a própria China também. Então, eu estou muito intranquilo com todo esse movimento. Acho que o setor agrícola brasileiro tem muito a perder com essa guerra de dois elefantes, né? Quem acaba perdendo sempre é a própria grama, né? Ministro, para encerrar, no começo do mês o Departamento de Agricultura americano divulgou o seu relatório de oferta e demanda, trouxe uma expressão maior para exportação brasileira em 75 milhões na próxima temporada e reduziu a americana. Esses números ainda eles não podem ser vistos como consolidados ou eles já podem ser considerados tendo em vista toda essa situação entre China e Estados Unidos? Não, eu acho que não pode ser visto como consolidado. Isso é uma previsão se tudo continuar da forma como está, né? Se a guerra comercial entre os dois países se acirrar, provavelmente a gente vai para esse caminho, mas eu não posso dar como consolidado isso e espero que eles voltem às mesmas negociações, que se entendam, porque como eu disse antes, não é bom para o mercado esse tipo de situação. Ele desequilibra, né? Ele tira a naturalidade do mercado, os preços que são tratados e são feitos dentro de uma conjuntura, não é na conjuntura que nós temos agora. Isso é muito ruim para a agricultura, muito ruim para a pecuária. Então, a nossa torcida, e para diminuir os nossos riscos, é que essa guerra comercial acabe meio por aí também. Tá certo, ministro. Obrigado pela entrevista aqui no Canal do Boi. Obrigado a vocês. Entrevista gravada na noite de ontem com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, durante esse grande fórum que trata da agricultura mundial, que acontece em São Paulo. Começou ontem, encerra no dia de hoje, mas por lá muita coisa boa está acontecendo e com vários debates, mesas redondas, uma conversa muito interessante sobre os futuros da produção agropecuária, do agronegócio mundial. E é para lá que nós vamos agora, só que agora vamos ao vivo, porque Walter Pulga Júnior está lá e nos traz informações agora do mercado agrícola e com uma pessoa que é uma autoridade neste tema. França Júnior está com Walter Pulga. Pulga, obrigado pela participação. Temos algumas questões aí do mercado agrícola e principalmente de alterações, não é, Pulga, em relação à produção brasileira e também como que está essa relação com a indústria nacional aqui no Centro-Oeste. Boa tarde, Pulga, seja bem-vindo. Boa tarde a você, Fabiano, boa tarde a todos. Bom, eu tenho aqui ao meu lado um dos mais conhecidos e respeitados analistas do mercado de grãos do país. É o França Júnior, já conhecido de quem acompanha o dia a dia do Canal do Boi, que hoje responde pelo todo o setor de levantamento da Datagro, quando tratamos de grãos. A Datagro é uma empresa muito conhecida no mercado por trabalhar com cana-de-açúcar, trabalhar com levantamentos na área de açúcar e etanol, mas agora tem na sua diretoria um dos diretores que coordenam a área de grãos é o França Júnior. O França Júnior, vamos dizer, conhece profundamente o mercado e está participando desse fórum, né, desse Global Agribusiness Forum, né, fórum de agronegócio, global do agronegócio, e ele vai mostrar para a gente agora o que está ocorrendo no Brasil. Eu quero uma radiografia rápida do França. França, obrigado por ter vindo. Vamos comentar sobre uma conversa que nós tivemos com o Fabiano ontem. Você foi muito solícito. O que nós temos é, onde o grão avança, avança a indústria junto? Bom, primeiramente é um grande prazer estar com vocês novamente. É por aí a coisa, né? A gente está falando aqui de um evento, você citou a questão do global, né?
é um momento muito interessante de discussões do agro como um todo. Quando se fala em agro, muitas vezes, o agro é produção, é a pecuária, a produção agrícola, a pecuária. Mas o agro, o conceito de agro, ele é macro, né? Ele envolve tudo. Tem a parte de serviço, a parte de indústria, e isso tudo é discutido aqui. Nesses 2 dias é muito rico. Os painéis são muito ricos porque justamente pensa agro, e pensa agro global, não é um agro brasileiro, é um agro global. E uma coisa, sabe, que a gente está discutindo entre ontem e hoje, nesses 2 dias, é a possibilidade que o Brasil tem, talvez não a possibilidade, o termo melhor seria a oportunidade que o Brasil tem de ser protagonista nessa história, né? Porque a gente sempre fala que o Brasil será o celeiro do amanhã e tal, e inevitavelmente será. Mas eu acho que mais do que isso, ele já é protagonista. E nós, rapidamente, o Brasil vai tomar conta desse mundo agro universal. E a gente, num evento como esse, a gente consegue mostrar para o mundo que a gente tem condições de fazer isso, né? A gente tem uma imagem hoje lá fora muito ruim, infelizmente, muito queimada, né? O Brasil está com o filme muito queimado lá fora, em termos de descrédito, de corrupção, de muita quebra de regras. A gente tem muito problema nesse sentido. E um evento desse mostra para o mundo, peraí, a gente tem realmente problemas, tem dificuldades, mas a gente é muito bom em agronegócio. E a gente pode fazer isso com qualquer parceiro, com qualquer país do mundo, de maneira, num nível excepcional, competente e produtivo para todo mundo. Agora, falando de grãos, né? Ontem uma das constatações é de que o grão avança e avança junto à indústria da proteína animal. Ou seja, o grão avança, por exemplo, para o centro-oeste e a indústria corre atrás agora. Tudo isso decorrência dos custos de produção? Existe, isso é um fato, né? A gente está abordando, foi exatamente isso que começou com a soja e na sequência com o milho e com a indústria de carnes, né? Quer dizer, a indústria da soja correu atrás das regiões de expansão da produção. A indústria de milho também está indo atrás da produção de milho, está indo a parte de aves e suínos principalmente, e agora mais recentemente a parte de etanol. Então, na verdade, isso tem muito a ver com o nosso próprio modelo tributário aqui no país, né? Que ele induz a indústria processadora está próxima da produção. Ruim ou bom, não vamos entrar aqui no mérito da questão econômica, macroeconômica, mas o fato é esse. Então, isso é um instrumento de desenvolvimento, né? Onde vai a produção de soja, vai a indústria, vão os empregos, vai o trabalho e vai a renda, né? E isso a gente consegue espalhar isso pelo país, né? A gente estava fazendo um levantamento, divulgando aqui no evento, um levantamento para a safra 2018-19 de soja e milho, e a gente mapeia soja hoje, mapeia milho desde do Rio Grande do Sul até Roraima. Então a gente planta soja no hemisfério norte, né? O Brasil tem essa possibilidade. Planta soja junto com os Estados Unidos, lá em Roraima, no Amapá. E junto com isso vai o desenvolvimento, vai o dinheiro, vai a renda, vai o emprego. Agora, esses municípios já conseguem auferir as vantagens do que a agricultura leva para essas regiões, ou seja, a indústria processadora vai atrás e traz desenvolvimento para essas regiões? Eu acho que demorou um pouquinho para cair a ficha dos administradores municipais. Acho que demorou um pouquinho para perceber o que tinha na mão, né? Mas hoje isso é bem real, né? Isso é bem presente. A gente teve um painel muito interessante com prefeitos, líderes municipais, caindo essa ficha. Cara, o agro é natural, né? É um talento natural que a gente tem. E isso às vezes é pouco abordado regional, em termos de administração regional. Às vezes o governo pensa, o estado pensa, mas não o município pensa. E a Datagro está com um planejamento, um novo plano, justamente de levar para o administrador municipal esse agro, e para ele às vezes é meio fantasioso, ele nem sabe nem bem como funciona. E isso, acho que chegou a hora, o mundo agora está acontecendo, isso é real,
E é agora, não é amanhã, não é daqui 10 anos. Isso é fato que está acontecendo. Então você leva uma agricultura ou a agropecuária no geral, você leva a agroindustrialização e aí, meu amigo, os indicadores econômicos começam a subir. De renda, de qualidade de vida, explodem assim em 2, 3 anos. É muito rápido. A agricultura especialmente, a pecuária também vai forte, mas a agricultura é muito rápida, ela é muito dinâmica. Então o impacto, o efeito multiplicador em 2, 3 anos é outro município, é outra realidade, né? E isso o pessoal está começando a perceber que vale a pena a gente abrir os horizontes, vale a pena aprender, abrir a mente e se adequar. São nichos, né? Muito é nicho. Onde eu sou bom, eu sou bom na minha região, e é bom aqui, e aquilo verticalizado. Bom, você acaba de ouvir, né, o França Júnior que é responsável na Datagro agora por toda a área de levantamento, safra, e cotações, acompanhamento e desenvolvimento do mercado de grãos. Datagro deve cada dia mais fornecer dados e informações que nós vamos acompanhar, né, no SBA, as apurações e vamos divulgando para o público telespectador. Eu agradeço a presença do França aqui, esse alerta que fica para os prefeitos do interior, não, Fabiano? Que está caindo a ficha, né? Os prefeitos, os administradores regionais, fiquem atentos, porque o agronegócio pesa e pesa muito na economia. Eu volto com você. Obrigado, Pulga. Um grande abraço ao França Júnior, a toda a equipe da Datagro, os levantamentos, as informações da Datagro. Você já confere aqui na nossa programação, na Agricultura BR principalmente, mas a partir de agora você vai ter muito mais destaques e esse posicionamento do França Júnior, esse alerta até para as prefeituras é muito importante, porque realmente faz muita diferença ter o agronegócio, ter esse desenvolvimento e como ele acaba puxando essa situação da industrialização, do emprego e também do desenvolvimento social em cada município aonde está instalado. E a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, a ABIOV, divulgou novos dados dos seus levantamentos internos. A ABIOV considera o ano corrente, portanto é para o ano de 2018, e trouxe uma nova elevação para a sua estimativa de produção de soja no Brasil. Essa estimativa de produção de soja, ela foi elevada entre junho e julho em 0,6%, mas mostra uma situação muito mais elevada quando comparada à safra da última temporada ou do último ano, de acordo com a ABIOV. Vamos ver os dados, então, números da ABIOV para a produção de soja no Brasil. Pode colocar na tela. A ABIOV estima para a campanha 2017-2018 118 milhões e 700 mil toneladas de soja. É uma produção 0,3% maior do que foi estimado no mês passado e é bem maior, bem superior aos 114 milhões de toneladas que foram produzidas na campanha 16-17, de acordo com a ABIOV. A ABIOV que comenta que havia uma certa insegurança em torno da produtividade da temporada atual por conta daquela seca que atingiu áreas de produção entre setembro e outubro, principalmente, trouxe alguns fatores de insegurança para a produção de soja, mas fica muito claro que a produtividade foi, inclusive, superior àquela que foi identificada na campanha passada. Um outro fator que teve alteração, de acordo com a ABIOV, são as estimativas de exportação do grão de soja. Veja conosco, então, como é que fica o cenário. Aqui a ABIOV trazendo aqui seus dados, as suas estimativas para a produção brasileira de soja, mas principalmente a exportação, campanha de entrega. Agora, em julho, estimou 73 milhões e 500 mil toneladas contra 72 milhões e 100 mil toneladas que foram identificadas em junho. Em 2017, de acordo com a ABIOV, os embarques brasileiros de soja somaram 68 milhões de toneladas, de acordo com a instituição, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais. Quem sobe também, e sobe bem inclusive, é a receita
com a venda, né, com a exportação dos produtos da soja, ou seja, complexo soja, que pode ser resumido em soja, a farelo de soja e também o óleo de soja. Ele sobe bastante quando comparado ao ano passado, chega a mais de 37 bilhões de dólares na estimativa da Biov, 37 bilhões de dólares em 2018, contra pouco mais de 31 bilhões de dólares no ano passado. Coloca na tela que é mais fácil de enxergar esses números, principalmente quando se fala de recurso financeiro. Você vê que em julho, agora, divulgado nesta semana, a Biov traz 37 bilhões 530 milhões de dólares na estimativa de receita, contra 36 bilhões 860 milhões que eram estimados em junho. Em 2017, eram 31 bilhões 720 milhões de dólares estimados ou que foram registrados pela Biov como receita no último ano. Portanto, receita com as exportações do complexo soja sobem e sobem muito. Vamos saber como é que vem os valores pagos pela soja. Isso está sendo bastante discutido lá no Fórum Global de Agribusiness, que acontece em São Paulo. Vamos saber como é que vem então os números. Então, valores para a soja no Porto Brasileiro. O que nós temos visto é uma compensação no prêmio pago pela soja do Brasil e continua. Veja só que o Porto de Santos tem valores de referência R$ 89,00 a saca de 60 quilos. Em Paranaguá, R$ 88,50, de acordo com a apuração dos nossos amigos da Granos Corretora. E as lavouras de soja dos Estados Unidos melhoraram 1 ponto percentual na semana encerrada neste último domingo, chegando à qualidade de 70% delas estarem em boas ou excelentes condições. De acordo com os dados do Departamento de Agricultura americano, isso acontece principalmente por conta das chuvas que atingiram parte das regiões produtoras dos Estados Unidos. Vamos ver na tela como é que está essa comparação dos Estados Unidos. Até o dia 22 de julho, na semana encerrada no último domingo, 70% estavam em boas ou excelentes condições. Uma semana antes eram 69% e na mesma data do ano passado eram 57%. Portanto, realmente as lavouras americanas melhoram e melhoram muito quando comparadas à safra do ano passado. Se a safra americana melhorou, isso fica claro. Isso é um motivo para ter pressão negativa sobre os negócios lá em Chicago. Vamos saber como é que a soja vem se comportando nesta terça-feira. Você tem aqui soja na Bolsa de Chicago, neste momento, com alta. Você vê que contrariando um pouco, né, que a expectativa era até de recuo. Nesse momento, soja sobe, vai subindo quase 1% neste momento. A posição de agosto é $8,57 o bushel, setembro 8,63, novembro 8,73 por bushel e janeiro 8,83 são os negócios que se tem com soja na Bolsa de Chicago. Portanto, soja em alta, uma alta importante neste momento. Vamos saber agora como é que vem sendo negociado o dólar comercial que vai agindo principalmente por conta de influências externas e também os fatores internos que acabam impactando diretamente nos valores da moeda norte-americana. Veja comigo como é que vem o dólar agora. Dólar comercial a R$ 3,74, recua 1,11%, moeda norte-americana caindo neste momento aqui no Brasil. E olha, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Tem o Manga Larga Marchador como destaque aqui no nosso programa e muito mais atrações para você. Então aproveite para entrar em contato. Entre em contato através do nosso WhatsApp, o número é 67996562266. O Agricultura BR vai para o intervalo comercial e volta já. E o Agricultura BR traz agora em destaque a raça Manga Larga Marchador.
37ª Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador acontece em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais. E é para lá que nós vamos agora, é para lá que a Agricultura BR vai com Daniel de Paula, que nos traz agora os destaques do dia de hoje. Temos mais um dia de provas, apresentações dessa grande raça que conquistou o Brasil. Daniel de Paula, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, e a todos os que acompanham esta edição do Agricultura BR. A pista continua lotada, desde as 7h30 da manhã. A gente chegou um pouquinho antes aqui no parque, mas às 7h30 já entraram os primeiros animais do dia de hoje. Mais um dia de julgamentos da marcha picada, que cresceu demais em volume, em qualidade, né, em importância dentro do cenário do Manga Larga Marchador no Brasil. A gente está tendo provas de morfologia, provas de desempenho, de funcionalidade, né? Nós estamos tendo prova de marcha, inclusive, e todos muito concentrados. A cada minuto que passa, mais gente vem aqui para o Parque da Gameleira para ver essa, podemos chamar de reta final, vamos dizer assim, porque já passou da metade, né? Já estamos numa terça-feira aí, mirando os grandes campeonatos de sábado, e eles vão trazer multidões para cá, eu tenho certeza disso, como foi já no primeiro final de semana, e esse começo de semana também está bastante aquecido aqui no Parque da Gameleira. O nosso stand, então, mais ainda. São, além de muitas responsabilidades dentro da pista, por parte dos árbitros e por parte dos apresentadores, dos peões que estão apresentando seus animais, aqui dentro desta casa do SBA e da Mota Etchepare, aqui no Parque de Exposições da Expo Minas, nós temos um grande número de pessoas passando por aqui. E o responsável por tudo isso, além dessa parceria bacana que o SBA firmou com a Mota Etchepare, tem esse cara aqui que, além de tudo, é um criador, um aglutinador, que eu vou falar com você. Difícil da gente ver um cara na condição dele, na pouca idade do Guto, que está aqui do meu lado, ser tão um facilitador de negócio para todo mundo, de todas as partes, para todas as partes. E aqui a costura das parcerias, acho que no SBA, claro, a parceria está no DNA, mas no seu, particularmente, também, né? Seja na genética que você coloca, aliás, num catálogo extremamente bem feito e de muito bom gosto, limpo uma barbaridade. Está aqui o Guto com este fenômeno do Aras Caam, né? Caam, que são as iniciais de Carlos Augusto Amorim Mota, né? O Guto, e esse imperador da ilha, que nós vamos falar dele ainda mais durante essa semana, porque inclusive tem uma empresa que vende particularmente as coberturas desse garanhão, que fez um pouco da história do Aras Caam, mas, cara, é muito negócio, não para. Tudo que você pensar aqui vira negócio, Guto. Bom dia, boa tarde, prazer em tê-lo aqui. Boa tarde, SBA, boa tarde, telespectadores, canal do Boi é o canal. Falando em negócio, está surgindo mais um aqui na sala de reunião. Estamos querendo lançar em dezembro de 2018 o primeiro leilão de 100 animais do Manga Larga Marchador, Aras do Caam e convidados. Então a gente está aqui para se divertir, para trabalhar também, porque tem muita coisa para fazer pelo Manga Larga Marchador e pelas nossas parcerias. A transmissão que a gente está fazendo aqui já chamou bastante atenção, eu tenho certeza disso. E a sua iniciativa de se aproximar do SBA e o SBA de abrir, né, essa parceria contigo aqui para esse ano nacional, Guto, é um pouco culpada disso, né? Vai faltar grade, talvez. Não porque o SBA tem 4 canais, mas assim, eu acho que todo mundo vai ver a importância da abrangência que esse sistema de televisão tem e da possibilidade de negócios, de venda de genética, que isso vai gerar, fatalmente. Não é pelo seu negócio já estar praticamente fechado ou fechado já para dezembro, mas outros tantos também têm uma produção que pode atingir outros públicos, né? Sem dúvida. Uma coisa muito interessante é o seguinte, nós estamos na era da velocidade de informação, mas algumas estão demorando a chegar a alguns lugares. Acho que o SBA vem para unir o mercado do gado, o mercado pecuário, a entender o que é o Manga Larga Marchador e qual é o potencial do Manga Larga Marchador. O Manga Larga Marchador, ao contrário do que as pessoas pensam, não é só um cavalo de marcha. O Manga Larga Marchador foi selecionado em cima da função da caçada de veado, da tocada de gado. É um cavalo que tem comodidade para ir buscar o gado e tem prova funcional. Estamos vendo uma prova de maniabilidade agora na TV, é uma prova obrigatória, que inclusive é a prova de desempate da categoria, em que o montador, o peão, ele desenvolve uma simulação da maniabilidade da fazenda, por isso que ele desce a peia do cavalo e sobe. Essa égua perdeu ponto agora, se mexeu, perdeu ponto. E acho que nós vamos conseguir muito. A égua tem que ficar extremamente parada, porque assim, perdeu ponto, perdeu uns 20 pontos agora. A grande link entre o Manga Larga Marchador e o canal do Boi é o pessoal do Manga Larga Marchador ter essa abertura de novas fronteiras
poder produzir o seu animal para novos pecuaristas, não só para criadores, e poder demonstrar o que é o Mangalá Machador. E o Canal do Boi é um veículo sem comentários, tem feito uma cobertura fantástica aqui para nós, 5 horas diárias, entrevistas técnicas, o que é o cavalo, o que são os peões, o que é o staff de trabalho. Acho que é uma parceria, certeza que é uma parceria não da Motta Etchepara e não do Aras do Caiama, mas uma parceria do Mangalá Machador com o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Tá falando aqui um cara que é, além de tudo, um líder, né, dentro do Mangalá. Eu estou vendo aqui, sou testemunha disso, já há 10 dias aqui convivendo, conheci pessoalmente, aliás, eu conheci o Mangalá Machador aqui, né, com essa parceria, e estou realmente bastante impressionado e motivado de trabalhar aqui todos os dias. A gente pensa que 12 dias de exposição é muita coisa, nem cabe todo mundo, porque todos os dias está indo até 10 e meia da noite o julgamento, tamanha seriedade, e tudo que tem lisura a gente gosta de mostrar, né, e tudo que eles estão fazendo aqui dentro desse stand, além da confraternização que acontece aqui, né, durante todo o dia, é muito legal da gente mostrar, e a gente se sente muito seguro, viu, Guto, para mostrar e falar disso, porque quando a coisa tem muita transparência, como você mostra aqui, os criadores também, a associação principalmente, esse cara já foi presidente do núcleo de Santa Catarina, que é onde fica o Aras Caiama, né, lá em Rancho Queimado, pertinho de Florianópolis, veio de lá com uma equipe, tem muitos criadores de lá que se influenciaram por ele, apesar da pouca idade, nasceu praticamente no Mangalá Machador, e além de tudo, tem uma visão de negócio que, além de vender cobertura com uma empresa, de vender genética com outra, agora com a SBA, também criou uma empresa de segurança financeira para as pessoas no mundo do Mangalá Machador. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Motta Etchepara, que é um controle financeiro muito fácil de se adaptar. Eu já vi um monte de gente entrando aqui e aderindo a isso por causa dessa segurança, porque ainda tem muita gente que vai passar por aqui. Hoje tem leilão, por exemplo, teve leilão no domingo. Eu acho que as pessoas estão cada dia mais agradecendo a Deus pela Motta Etchepara, porque acabou a dor de cabeça, o negócio de recebíveis, né, Guto? O movimento, você vê que o movimento está grande, realmente nós somos a maior empresa do segmento hoje, mas tínhamos ano passado o slogan na Nacional do ano passado, descubra quem dorme tranquilo na raça. O nosso papel, o nosso objetivo é que o criador tenha a preocupação apenas de produzir e vender, receber, dar respaldo na segurança do recebimento, na análise de crédito, na emissão dos boletos, no controle de recebíveis. Essa é a função da Motta Etchepara. A Motta Etchepara hoje ela é uma empresa de um criador de cavalo para criadores de cavalo e quem sabe logo em breve aumentando para criadores de gado e outras modalidades da agricultura brasileira. Hoje a gente já atende algum público do gado, principalmente do gado, um pouco do gado de leite, um pouco do gado de corte, mas a nossa função é, depois que o criador produziu, vendeu seus animais, nós pegamos esses mapas de venda, sejam em leilões ou sejam vendas diretas, e fazemos a emissão de todos os boletos de recebíveis, o controle financeiro, a vigilância do recebimento. Em algum momento não há o recebimento, nossa equipe vai em cima, cobra e, se for necessário, negativa, faz a cobrança extrajudicial, judicial. Tenho outra empresa minha, que é o meu escritório de advocacia, que dá apoio à Motta Etchepara, né? E junto com o Pedro Etchepara, seu sócio, nas duas, no escritório e na Motta Etchepara. Junto com o Pedro, que é meu sócio no escritório, na Motta. Tá morrendo de vontade de estar aqui, está assistindo pela internet agora em Florianópolis, teve vários compromissos por lá, por isso teve que sair daqui segunda cedinho ontem, né? Mas amanhã ele vai estar aqui, não vai arredar pé mais até domingo. E a outra coisa importante da Motta Etchepara, Daniel, é que é o seguinte, nós tornamos o pós-venda mais profissional, porque algo muito deselegante é a compra e venda de duas pessoas e quando infelizmente há uma inadimplência, a forma como isso vai ser cobrado. Hoje os nossos clientes, criadores de Mangalá Machador, eles transferem toda a seção da carteira para nós e não se incomodam mais em cobrar em eventuais inadimplências e eventuais conflitos. Nós somos o responsável. Nós somos o responsável por trazer segurança e paz ao vendedor. E segurança ao comprador, que está comprando um animal chancelado por nós, a questão financeira e com contrato, recebimento e etc. E outro ponto importantíssimo é que nós não só fazemos cobrança, não só cobramos, não é uma empresa simples de cobrança. Nós procuramos uma grande empresa de tecnologia e desenvolvemos um sistema bancário onde o criador de cavalo, tanto o vendedor quanto o comprador, tem acesso através do smartphone, através do computador, a todo o seu controle financeiro, a todo o seu saldo, aos seus contratos digitalizados, a forma como irá receber esse dinheiro, a previsão de recebíveis, a previsão de gasto. O fluxo financeiro da fazenda fica dentro desse sistema que pode ser acessado em cima do cavalo.
Rapaz, é uma coisa muito séria que nós estamos fazendo, porque isso dentro da modernidade, né, que os acessos à internet permitem, contar com a inteligência, né, de processos como esse que a Moto Etchepar criou, realmente nem as amizades estão sendo desfeitas mais, porque infelizmente, claro, pode acontecer, como ele falou, por uma desventura do destino, de algum atraso, de alguma fatalidade pode deixar uma negociação interrompida, né, num determinado momento. E aí entra a expertise toda de dois advogados, dois rapazes ainda, mas com um potencial extraordinário, coisa digna de aplauso no Brasil de hoje. A seriedade com que essa equipe lida com todos esses documentos, com todos esses assuntos, e todos eles também com a coordenação, né, e o apoio total da Carol Matos, que também é do escritório, né, Carol Mota, que é da família, mas que tem uma competência monumental. Inclusive está numa reunião nesse momento, daqui a pouco vai chegar aqui, porque quem vem a Belo Horizonte na época da Nacional não quer ficar fora do parque, não. Obrigado, Guto, que seja uma ótima sequência. Não dá nem para imaginar que daqui a pouco chega sábado, aí nós temos que ir embora, mas logo nós estamos de volta. Tá dando saudade já. A diretoria, tanta gente que veio, tá falando em aumentar mais 2 dias a Nacional. Quem dera poder ficar o mês de julho inteiro aqui, mas é o sonho. É a Disneylândia do criador de Manga Larga Machador. Aqui a gente encontra os amigos, é a família Manga Larga Machador, vê a modernidade, vê o que o cavalo está se modernizando, evoluindo. É um sonho realmente, é necessário uma estrutura dessa para atender os nossos clientes. Nós resolvemos montar o stand aqui com o grupo SBA, tanto para mostrar o trabalho sério do SBA, quanto para poder atender as 200 fazendas que hoje já são clientes da Moto Etchepar e aqui pode vir, tomar um café, se sentar, ter um conforto para assistir ao principal personagem, que é o cavalo, né? É verdade. Nós estamos aqui só como um veículo para isso, né? Que o grande personagem chama-se Cavalo Manga Larga Machador, que aliás é o personagem também desse magazine, dessa revista, mas um catálogo, mais do que um catálogo, né? É uma publicação realmente belíssima. Tem aqui o destaque do Imperador da Ilha, o Garanhão lá do Aras Caama, 30 anos, né? Comemoração nossa de 30 anos do Manga Larga Machador. Eu tenho 35, mas quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai teve a sapiência de me botar em cima de um cavalo para ser criado em cima de 4 patas e daqui fazer meu destino. E que destino, rapaz. É muito bom estar aqui e mostrar tudo isso. Se você tiver oportunidade, pesquisa aí. É Caam, Aras Caam. Você vai achar, inclusive, no Instagram tem a história, tem o vídeo, inclusive, institucional belíssimo feito. Sabe aquele vídeo menos é mais? Você tem imagens belíssimas, uma belíssima de uma trilha. Você vai gostar de ver essa comemoração dos 30 anos do Aras Caam, que tem genética disponível aqui sim, na Nacional do Manga Larga Machador. E em dezembro vai estar estrelando a programação do Canal do Boi, com esse compromisso comercial que o Guto firmou com o SBA, para a gente vender cavalos Manga Larga Machador de altíssima genética. Toca daí o Agricultura BR, a gente vai permanecer por aqui nesta Copa do Mundo, ou Disneylândia, do cavalo Manga Larga Machador. Voltaremos ao vivo ainda dentro do programa No Trilho da Marcha, 4h30 da tarde, aqui em frente ao estande da Moto Etchepar e SBA, com muito assunto bacana para a gente debater aqui. A gente volta amanhã no programa Agricultura BR, ou mais tarde ainda, na 3ª edição, meu caro Fabiano Reis. Tá certo, Daniel, você volta na 3ª edição, eu vou estar acompanhando o programa. Parabéns para o Sistema Brasileiro do Agronegócio, para o Manga Larga Machador, grande evento, acontece agora em dezembro, o Guto também por esse trabalho sensacional, fantástico, essa aproximação entre o Manga Larga e o SBA só pode ser sinal de ótimos resultados e principalmente bons negócios. Por aqui nós vamos falar a respeito de tecnologia e como que o produtor rural tem conseguido buscá-la e aplicar no campo. A reportagem é de Valdir Pacheco. Uma propriedade tecnificada em Santa Carme, município distante 30 quilômetros de Sinop, no norte de Mato Grosso. O produtor Invaldo Eis está em plena colheita do milho segunda safra e iniciando o confinamento dos animais super precoces recém-desmamados. A tecnologia hoje no Mato Grosso está à disposição do homem do campo. O produtor é um inovador e aplica no seu dia a dia uma plataforma de agricultura digital, o que o auxilia na rápida tomada de decisão. Hoje a gente está testando aqui uma plataforma digital da Monsanto, chama Climate Field View. É um gerenciamento de operações da fazenda em que você consegue monitorar o plantio, a pulverização e a colheita, otimizando assim de forma mais rápida o resultado da operação que você fez. No final do dia você consegue ter o resultado de colheita,
e tomar a decisão mais rápido. Por exemplo, esse talhão eu colhi o soja hoje, eu vi que não foi bem, eu sei que tem a mancha de nematóide, então é melhor eu não plantar o milho. No mesmo instante amanhã que você tinha planejado plantar o milho, você consegue plantar uma crotalária, por exemplo, tomar essa decisão para fazer o manejo do nematóide instantaneamente. Hoje, o produtor tecnificado tem um diferencial de produtividade, onde a informação chega rápida e precisa. Hoje a gente está tendo em média aqui no talhão de 135 sacos a 145 sacos por hectare. Depois, na hora que juntar, no final do dia a gente junta as duas máquinas e dá a produtividade final. Mas hoje a gente está, como aqui pega sinal de celular, o seu Invaldo veio, estava na propriedade dele, ele conseguiu ver já o resultado da colheita de um pedaço do talhão, porque manda para as nuvens, das nuvens já sai no celular do agricultor. O produtor integra lavoura e pecuária há mais de 10 anos e faz o cruzamento industrial através da IATF com diversas raças bovinas da região. Aqui é o fechamento final para a terminação do gado que será abatido no final do mês de setembro. Nós fizemos Angus, cruzamento com Red Angus e Aberdeen, e salvamos algumas meio-sangue Red Angus e inseminamos com Bonsmara e com Brangus. Também já estão no coxo, pelo jeito, são bem precoces. Então, a gente vê a estatura deles, a conformação deles, isso aí quando chegar lá no final de setembro, vai chegar a quantas arrobas mais ou menos? Essas fêmeas, essas primeiras aqui, eu penso em matar com as 16 arrobas, as outras lá talvez um pouco menos. E os machos, a gente está mais, assim, tem macho, tem mais carcaça, então a gente vai explorar bem a carcaça dos machos. Imagina umas 23, 24 arrobas mais pesado. E o fundo depois sai com uma 19, 20 por aí. Neste ano, o produtor inovou consorciando rusizienses com feijão calpi e gostou dos resultados. Até nós comentamos antes, os animais que já estavam com mais de 420 quilos, eu não trouxe para cá, eu deixei lá para fazer a terminação lá. Então botei uns coxos improvisados lá e estou tratando uns 4 quilos de ração por dia. E em cima da rusiziense com feijão calpi, esses eu quero levar a 17 arrobas. Já estão escalonados no JBS para bater no dia 8 de agosto. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. O assunto é milho e quem produz milho está colhendo no Centro-Oeste. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo agora para os estados que estão trabalhando no campo. Quem traz as informações é Juliana Rezende. A estiagem ainda continua na região Centro-Oeste. Algumas lavouras de milho já foram prejudicadas, porque há pelo menos 100 dias algumas áreas produtoras de milho já não recebem chuva significativa para o desenvolvimento das lavouras. Agora os produtores já estão em fase de colheita. O Mato Grosso é o estado mais adiantado de grande parte do país, já alcançando em torno de 50% de áreas já colhidas no estado. No Mato Grosso do Sul, esse cenário está um pouco mais atrasado, ficando em torno de 15% a 17% de áreas já colhidas no estado sul-mato-grossense. No decorrer, então, dos últimos dias, por conta desse tempo mais seco, as condições de umidade do solo caíram de forma muito expressiva, onde os índices de umidade não passam de 20% nas áreas onde a umidade do solo segue um pouco mais elevada, que é no sul do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, em torno de 10% ou até inferior. No decorrer dos próximos dias, não tem previsão de chuva ainda até o dia 29 de julho. Expectativa de tempo seco nos 3 estados da região Centro-Oeste. É a atuação da massa de ar mais seco que favorece esse predomínio de sol, ausência de instabilidades e o calor também bastante intenso. A partir da semana seguinte, entre os dias 30 de julho até o dia 3 de agosto, até tem previsão de chuva no estado do Mato Grosso do Sul por conta de instabilidades que avançam lá do sul do país. Só que são instabilidades fracas, que já chegam na parte central brasileira de forma bem fraca, ou seja, com baixo volume de água e não tem potencial para reverter essa situação de déficit
hídrico no solo. Por isso, a chuva que acontecer no estado do Mato Grosso do Sul não deve ter potencial para recuperar as lavouras de milho que já foram prejudicadas por conta do predomínio de tempo mais seco e da estiagem na região centro-oeste. Agora, essa chuva somente alcança a metade sul do estado do Mato Grosso do Sul, porque nas demais áreas, mais uma semana de tempo bastante seco, temperaturas altas e baixos índices de umidade relativa do ar. Ao longo do terceiro e último período, entre os dias 4 e 8 de agosto, ainda tem previsão de uma chuva fraca isolada no extremo sul do Mato Grosso do Sul, mas de maneira geral é o tempo firme que vai seguir predominando na maior parte da região centro-oeste. Agora, em relação a esse tempo mais seco, acaba beneficiando, principalmente para os produtores que já estão em fase de colheita. De maneira geral, então, esse tempo mais seco beneficia o andamento da colheita das lavouras de milho segunda safra na região, mas para algumas lavouras que ainda estão em fase final de desenvolvimento, ainda pode prejudicar algumas lavouras de milho segunda safra. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E durante o Global Business Forum, que acontece desde ontem, que segue por esta terça-feira, muitos assuntos estão sendo discutidos, entre eles o uso racional da água, tanto para a agricultura quanto da pecuária. Por conta disso, o nosso colega Walter Pulga Júnior conversou com o pesquisador da Embrapa Territorial. E no Global Agribusiness Forum, um dos assuntos discutidos foi o uso racional da água, notadamente da água que nós temos utilizado na agricultura, na pecuária, né, que tem recebido muitas críticas. Mas o pesquisador Gustavo Espadotti Castro, da Embrapa Territorial de Campinas, passou informações relevantes para quem está aqui no evento, mostrando que o Brasil não usa mal a água no campo, não. Espadotti, obrigado por ter aceito esse convite. Eu gostaria de perguntar o seguinte: você veio falar de uso racional da água para quem já é do agronegócio. Quem é do agronegócio não faz um uso adequado da água no Brasil? É preciso tomar cuidado com isso? Muito pelo contrário. Quem utiliza a água no agronegócio, ele utiliza da forma mais nobre possível. Isso porque a planta ela só toma emprestado a água do ambiente. Ela empresta para fazer aquisição de nutrientes, pega para fazer o crescimento dela e para produzir alimentos. E pior, ou melhor, né, muito melhor, ela retorna essa água para o ambiente muito mais limpa do que ela conseguiu pegar. Então ela não gasta água, ela utiliza a água para a produção mais nobre que é alimentar o povo e cumprir com esse desafio brasileiro de alimentar, que hoje já alimenta mais de 1,5 bilhão de bocas ao redor do mundo e traz a paz para o mundo. Porque tudo que a gente vê dessas refugiados, o problema na Venezuela, os problemas na Europa de refugiados, tem como cerne a questão alimentar, a insegurança alimentar. E o Brasil cumpre com seu papel mundial no desafio do global de alimentar o mundo e trazer a paz para essas pessoas. Você argumentava que boa parte do território brasileiro que produz água, né, os nossos mananciais, estão protegidos. O que a Embrapa apurou com as suas pesquisas? Bom, nós usamos a ótica da inteligência territorial para analisar esses dados. Então nós dividimos em 3 grandes áreas: o que é atribuição, o que é uso e o que é ocupação das terras e das águas no Brasil. A atribuição é o que o governo faz. Ele atribui as terras para determinados fins, determinados usos ou para o não uso, para a preservação. E o Brasil destinou para a proteção da sua biodiversidade 30% do território nacional. São unidades de conservação ou terras indígenas. Tudo isso para preservar o meio ambiente. Isso quando a gente compara com outros países, é 3 vezes mais do que a média de todos os outros países do mundo. Então nós estamos fazendo nosso dever. Nosso governo já fez o nosso dever de proteger 30% do território. Além disso, o agro, quando ele ocupa as terras do Brasil, ele tem que cumprir com condicionantes legais, como é o caso do Código Florestal. E hoje, em média, uma propriedade média no Brasil hoje, ela utiliza 50% da sua área e os outros 50% ela destina para preservação ambiental, por meio de APPs, reservas legais, nascentes de água, topo de morro, diversos dados que foram levantados pelo Cadastro Ambiental Rural e trabalhados pela Embrapa Territorial, que mostram que hoje, somando o que o governo faz e o que os produtores rurais fazem, 66% do Brasil é destinado à preservação ambiental, seja dentro das unidades de conservação terras indígenas, seja dentro das propriedades rurais brasileiras. Então,
66% do Brasil é protegido para a biodiversidade, sendo que os agricultores brasileiros, dentro das propriedades rurais, dedicam 1/4 do Brasil para a preservação ambiental. 25% do Brasil é protegido pelos agricultores. Então não tem nenhuma categoria profissional, seja médico, agrônomo, jornalista, qualquer pessoa que está em casa, ninguém protege o meio ambiente mais e melhor que o agricultor brasileiro. Mas o Brasil recebe muitas críticas lá fora. O que ocorre? Há um interesse em não reconhecer esses números? Não, com certeza. Quando você acusa o Brasil de ser um desmatador, de ser um poluidor, você não está fazendo uma acusação assim para menosprezar. Você está fazendo uma barganha comercial. E agora, com esses dados em mãos, o ministro Blairo Maggi, o pessoal do comércio exterior brasileiro, a própria Apex, que é uma das patrocinadoras do evento aqui, ela leva esses dados para o comércio exterior e mostra esses dados como o Green Card brasileiro. Você mostrar que o país como o Brasil, de dimensões continentais, que produz soja que alimenta o mundo, açúcar e etanol para alimentar o mundo, milho, café, diversos tipos de produtos para produção interna, para consumo interno e para consumo externo. Mostrar que o Brasil, essa potência agrícola, preserva 66% do território, isso é realmente um green card para a agricultura brasileira e mostrar que nós produzimos com sustentabilidade. E aí sim conseguir agregar maior valor aos produtos agropecuários, como foi o lançamento da marca Brasil, que o ministro Blairo fez ontem no evento também. Bom, você acaba de ouvir Gustavo Espadotti Castro, ele é pesquisador da Embrapa Territorial de Campinas. O Brasil preserva muito mais da metade do seu território, considerando aí as regras e as normas. Agradeço sua participação aqui, fica o recado para o produtor rural. Movimente-se, defenda aí o uso da água, o uso racional da água, porque são as cidades que nós temos maior consumo e maior desperdício, é o que alertava agora há pouco o Gustavo aqui comentando conosco. O consumo e o uso irracional da água está nas cidades. No campo, isso não ocorre como é comumente alardeado em diferentes países do mundo e até em muitas regiões e entidades aqui no Brasil. Passamos o recado, Castro? Passamos o recado, é isso mesmo. Espero contar com a colaboração do pessoal do Canal do Boi para a divulgação desses dados e mostrar não só para o agro, mas mostrar para as cidades também que o agronegócio não desperdiça uma gota de água. Ele apenas utiliza e devolve para a natureza tão limpa quanto pegou. Muito obrigado. Bom, você ouviu o Gustavo Castro, da Embrapa Territorial de Campinas. Eu encerro por aqui nossa entrevista, voltamos ao programa. Tá certo, ótima entrevista com Gustavo Castro, Espadotti, da Embrapa Territorial, trazendo essas informações que são fundamentais, não só para ter o entendimento, mas para a defesa também da atividade agropecuária no Brasil. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com Walter Pulga Júnior ao vivo, que vai falar a respeito da produção de frutas. E por aqui o Agricultura BR, antes de trazer o intervalo, traz uma grande oportunidade e um alerta importante para você. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. Ganho de peso, desenvolvimento dos animais e bastante imunidade que os animais adquiriram de acordo com o que foi usado o produto. Solucionou os problemas de diarreia neles. Solucionou os problemas de diarreia e um desenvolvimento bem melhor. Principalmente nas vacas de pré-parto, que se saiu muito bem o medicamento. O desenvolvimento foi muito grande, que as novilhas adquiriam 800 gramas de peso dia, média, até a seminação. É um fator que você ganha muito mais tempo da novilha na propriedade, você adquire a novilha ter a reprodução mais cedo. Ajudou bastante. Indico que fosse Fosfosal e na propriedade deu certo. Como podemos acompanhar, o nosso amigo pecuarista está extremamente satisfeito com o uso de Fosfosal na recria de novilhas leiteiras. Não é isso mesmo, Bruno? Isso, o Fosfosal é um multimineral injetável que ajuda, como citado, não somente no ganho de peso nessa categoria de recria de novilhas leiteiras, mas também ele ajuda no preparo do aparelho reprodutivo para melhorar os índices reprodutivos da fazenda.
uma fonte de fósforo mais selênio injetável, estimula o ovário, estimula o útero para esse animal ciclar mais rápido e melhorar os índices reprodutivos. Recomendamos Fosfosal 10 ml a cada 30 a 40 dias na recria, depois repetir no protocolo de ATF, momento de colocação do implante de progesterona. Aumente a lucratividade da sua propriedade também. Ligue agora 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. E seguimos trazendo as informações desse grande evento do agronegócio que acontece em São Paulo, um evento internacional. Começou ontem, segue por todo o dia de hoje e é para lá que nós vamos agora ao vivo, porque Walter Pulga Júnior está conosco agora, trazendo mais o entrevistado e falando de um assunto muito importante, que é a produção de frutas e sobre um aspecto bem interessante. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo novamente. Boa tarde, mais uma vez, Fabiano. Bom, nós estamos ao vivo aqui no Global Agribusiness Forum e que tem melhor entre os participantes e mais do que isso, um dos patrocinadores, um dos promotores deste evento, a Abra Frutas, Associação Brasileira dos Exportadores, os produtores e exportadores de fruta. O presidente da Abra Frutas, Roberto Barcelos, está aqui conosco e vai comentar uma notícia positiva, né? O câmbio vem a favor do produtor de fruta e as exportações disparam este ano, Roberto. Obrigado por ter vindo. Obrigado, boa tarde aos telespectadores. De fato, com essa desvalorização do real, a gente tem conseguido aumentar a nossa exportação de frutas. É um dos motivos, né? Mas a gente pegar ao longo dos últimos 4 anos, o Brasil exportava algo em torno de 600 milhões de dólares e tem aumentado ano a ano. O ano passado nós fechamos com a marca de uns 830 e o primeiro semestre deste ano já aponta um aumento em torno de 16,4% nesses valores. O que faz crer que a gente deve chegar esse ano talvez a 950 milhões, quem sabe até a 1 bilhão de dólares de exportação de fruta, que seria uma marca muito importante para o nosso setor. Agora, o Brasil se destaca na exportação de frutas com melão. Quais são as frutas? Mamão papaya, que nós temos que conquistou já espaço no exterior? O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, é um grande produtor de fruta, mas não é reconhecidamente um grande exportador, por enquanto. O Brasil está atrás da China e da Índia, à frente dos Estados Unidos em volumes, mas ele é apenas o 23º. Existem outros países muito menores que exportam mais que o Brasil. Mas a fruta mais exportada do Brasil é o melão e a manga, são as frutas que a gente mais exporta. E aí outras frutas vêm crescendo muito. O limão é um caso desse. A maçã brasileira tem anos que ela exporta muito, tem anos que exporta pouco, depende muito das condições climáticas, do mercado brasileiro e do câmbio, ela está muito mais sensível a esse tipo de comportamento. O mamão também vem crescendo bastante. Agora, tem outras frutas que também têm o potencial de exportação, que é o caso da banana, cuja variedade que nós temos ainda não é o que o europeu está acostumado, mas que tem um potencial grande. A gente tem que desenvolver tecnologia de pós-colheita para ela. O abacaxi também é a mesma coisa, a nossa variedade ainda não é conhecida na Europa, mas tem todo o potencial de crescer. Abacate é uma fruta que tem crescido muito o consumo internacional e o Brasil está começando a aumentar os seus plantios para atender esse mercado. Então, assim, tem uma série de frutas aí que a gente está vendo que tem um potencial muito grande que pode crescer. Agora, ontem, o Ministério da Agricultura, através do ministro Blairo Maggi, lançou aqui um selo AgroBrasil. O AgroBrasil, a princípio, seria para produto processado, um vinho, um doce, um produto já processado. Para as frutas, esse selo AgroBrasil, que pretende identificar a origem do produto lá fora, ajudaria? Ele pode ajudar sim, porque hoje para você exportar uma fruta brasileira, você é obrigado a ter umas certificações internacionais de boas práticas agrícolas. O mais conhecido chama Global Gap. Esse gap é boas práticas agrícolas em inglês. E esses selos, eles estão, assim, o cuidado de saber como é que está a questão da produção com sustentabilidade. Então, são empresas externas que vêm fazer auditoria aqui na produção e quer saber como é que está a questão do meio ambiente, ou seja, se as empresas têm licenças ambientais, outorga para usar água, o tratamento dos resíduos, quer saber como é que está a questão de responsabilidade social, se não tem menor trabalhando, se as pessoas que trabalham têm os seus registros, qual é a condição de alojamento, de alimentação e, por fim, a questão da segurança alimentar.
se os defensivos que estão sendo utilizados estão dentro das normas nacionais e internacionais, se obedece o prazo de carência. Então, esses cuidados que a gente já tem e já é certificado por empresa internacional, se a gente pudesse ser também pelo Ministério da Agricultura, pelo Brasil, e ter um selo como esse, ajuda muito. Primeiro porque ele pode padronizar e passar a ser um selo único, que hoje vários selos, selos diferentes que são exigidos de acordo com cada mercado e com cada importador. Isso pode ser padronizado. E segundo, que é um reconhecimento pelo próprio órgão do governo brasileiro de que aquela produção ela é sustentável. Então, eu acho que isso é uma boa iniciativa, pode servir para a fruticultura sim, foi lançado recentemente, então agora a gente vai se aprofundar sobre isso, mas é um cuidado que a gente já vem tendo. Para quem exporta fruta, já vem tendo isso há algum tempo. A questão aqui agora é um selo de reconhecimento a nível governamental brasileiro. Bom, você acaba de ouvir Roberto Barcelos. Roberto Barcelos, vamos lembrar, presidente da Abra Frutas, que é a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas, trabalha com fruta de exportação e que participa do Global Agribusiness Forum, mostrando também a Abra Frutas o que ela tem para oferecer e como ela analisa o mercado internacional de frutas, qual o posicionamento do Brasil. Nós temos espaço para crescer no mercado mundial de frutas? Temos sim, o potencial é muito grande porque o Brasil ainda exporta muito pouco, menos de 3% do que produz. Ou seja, 97% do que ele produz ainda está no Brasil. Então nós temos esse potencial de crescimento muito grande. Um outro potencial que mostra que é muito claro é que cada vez mais está havendo consumos de frutas exóticas nos países como Estados Unidos e Europa, e principalmente frutas tropicais. É o caso do mamão, o próprio caso da manga, limão. Então, essas frutas podem realmente ter um grande potencial de crescimento e a gente espera realmente que o Brasil hoje, conhecido como o celeiro do mundo, possa ser conhecido também como o pomar do mundo. Bom, agradeço a presença do Barcelos aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. É com você, Fabiano. Obrigado, Pulga. Obrigado a todos por aí. Olha, grande potencialidade, então, para as frutas no Brasil. Você vê que há grandes cenários que podem ser desenhados no país, com investimento, com trabalho, que é o que está sendo discutido no Global Agribusiness Forum, que acontece em São Paulo. Por aqui eu falo agora sobre hortaliças e pela primeira vez, desde a paralisação dos caminhoneiros, lá em maio, houve uma queda no preço desse tipo de produto. Confira. As hortaliças com maior queda de preço foram cebola, tomate, cenoura, batata e alface. Com os estoques das Ceasas abastecidos, o consumidor já sente os reflexos positivos. Bom, e quem vai comentar para a gente, né, os motivos dessa queda, dessas 5 principais hortaliças, é a Joyce Fraga, que é daqui da Conab, ela é gerente substituta de mercado hortigranjeiro. Joyce, por que dessa queda? Finalmente é porque a gente conseguiu aí um reabastecimento total, né, das Ceasas do Brasil? Exatamente. Esse mês ele foi marcado por um retorno do abastecimento que foi comprometido durante a greve dos caminhoneiros. Então, os produtos eles voltaram para as centrais para serem comercializados. Além disso, tradicionalmente, o segundo semestre é mais propício para as hortaliças. Então, sazonalmente, já ocorre essa redução de preços. Isso deve se manter? Provavelmente. A gente tem analisado durante estes meses, estes próximos dias, né? E esses produtos, eles continuam com uma tendência de queda de preços. Como eu falei, é sazonalmente esperado que isso ocorra para as hortaliças. Mas se por um lado a hortaliça aí teve queda no preço, teve fruta que aumentou, né? Que frutas foram essas e qual é o motivo? Isso, algumas frutas apresentaram alguns aumentos, como a banana, o mamão. Embora tenha havido esse reabastecimento do mercado, houve uma demanda maior dessas frutas também, e isso ocasionou esse aumento de preços. E a gente está falando dessa questão, né, para saber se aumentou, se diminuiu hortaliça, fruta. As pessoas podem acompanhar isso e não precisar esperar o levantamento da Conab, né?
Claro, a gente lançou recentemente o aplicativo ProHort Ceasas, que é um aplicativo que ele tem os preços de 48 produtos hortigranjeiros, então tem uma gama bem considerável de produtos em 40 centrais de abastecimento do país inteiro. Nesse aplicativo a gente consegue selecionar um produto, escolher dentre 3 Ceasas e fazer essa comparação de preços dos 30 últimos lançamentos realizados por essas centrais de abastecimento. Então, as pessoas podem estar consultando esses preços diretamente no aplicativo que já está disponível na loja de aplicativos do seu celular. Tá bom, obrigada, Joyce, pelas informações. É isso, então, acessa lá o aplicativo, baixa no seu celular. Catarina Martorelli para o SBA. A reportagem da Catarina, uma boa notícia para quem precisa, tem todo mundo, né? Fazer aquisição de hortaliças, os preços, eles vêm mais altos, não é por uma questão de valorização, não. É por causa de encarecimento, por conta da paralisação dos caminhoneiros e agora tem mantido também por conta do fator frete. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com mais informações por aqui. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Agricultura BR, volta já. E a Agricultura BR traz em destaque agora o setor sucro-alcooleiro. E fica cada vez mais evidente que a nova campanha de cana-de-açúcar no Brasil, safra 2018-2019, é realmente mais alcooleira. Tanto é que a única, que a União das Indústrias Canavieiras do país acredita em uma produção maior nessa temporada quando comparada àquilo que acontecia anteriormente. Uma produção que pode variar entre 28 bilhões e 29 bilhões de litros, é o que você confere comigo agora na tela, gráfico exemplificando aqui a mínima e a máxima esperada, mínima de 28 bilhões de litros para o centro-sul do Brasil, evidente, máxima de 29 bilhões. Fica acima daquilo que foi produzido na 17-18, quando a produção do centro-sul do Brasil ficou em 26 bilhões de litros, de acordo com a única, uma safra que é realmente mais alcooleira. Ela vai ocupando ali uma margem, uma marca entre 60% a 63% da destinação da cana-de-açúcar tem sido para o etanol. Então vamos saber como é que fica a previsão do tempo para essas áreas de produção de cana-de-açúcar e você confere essas informações com a Juliana Rezende. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de cana-de-açúcar, agora do Centro-Sul do Brasil, seguem em andamento, tanto com as atividades de colheita e moagem dos canaviais, e seguem também favorecidos por conta do predomínio de tempo mais seco. Por outro lado, essa condição de falta de chuvas, predomínio de tempo mais seco, vem mantendo o solo com baixas condições de umidade, como é o caso da região sudeste e também do centro-oeste. Isso já acaba trazendo um pouco mais de preocupação, especialmente para a próxima safra de cana-de-açúcar. Na região sul, as condições de umidade do solo seguem um pouquinho mais elevadas do que grande parte da região central brasileira. Para os próximos dias, não tem previsão de chuva ainda em grande parte do sudeste, centro-oeste, no norte do Paraná, também mais uma semana de tempo bastante seco e com temperaturas mais altas também, especialmente durante a tarde. Previsão de chuva apenas nas demais áreas da região sul. É uma nova frente fria que avança ao longo dos próximos dias, provoca chuva, então, em grande parte da região sul até o dia 29 de julho e chuvas fortes também. As instabilidades ganham mais intensidade entre a faixa leste, norte do Rio Grande do Sul, até o estado de Santa Catarina. O volume de água fica em torno de 30 a 50 milímetros em poucos dias, o que já garante episódios de chuvas mais intensos. A partir da semana seguinte, a expectativa é de que essa chuva consiga agora avançar um pouco mais entre áreas de São Paulo, leste e sul de Minas Gerais e até na metade sul do estado do Mato Grosso do Sul. As instabilidades chegam nessas regiões ainda um pouco mais enfraquecidas, ou seja, com baixo volume de água. A chuva mais intensa e significativa ainda acontece em áreas da região sul, dessa vez entre Santa Catarina, Paraná
conseguindo avançar até nas áreas mais ao sul do estado de São Paulo. Mas, de maneira geral, essa chuva que consegue alcançar a parte central do país ainda é bem fraca, isolada e bastante irregular, assim também sendo mal distribuída. Agora, essa chuva ainda não consegue alcançar áreas do interior do estado de Minas Gerais, extremo norte paulista e das áreas mais ao norte do estado do Mato Grosso do Sul. Grande parte do Mato Grosso e Goiás ainda vão ter períodos de tempo bastante seco e com temperaturas muito elevadas, principalmente durante as tardes, alcançando facilmente máximas na casa dos 33, 34 graus. E até pelo menos o dia 8 de agosto, expectativa de chuva persistente na região sul, alcançando ainda o extremo sul do Mato Grosso do Sul, toda a faixa leste da região sudeste. Agora, grande parte do Brasil central ainda mantém predomínio de tempo bastante seco e quente, ou seja, com falta de chuvas. A persistência, então, ainda é de 100 instabilidades atuando ao longo das próximas semanas em áreas de cana-de-açúcar do interior do sudeste, região centro-oeste também, o que, por um lado, beneficia o andamento da colheita e da moagem dos canaviais que já estão em fase de maturação. Agora, por outro lado, ainda pode vir a prejudicar o desenvolvimento dos canaviais que estão em fase de crescimento, principalmente aquelas lavouras que estão em fase mais inicial. Na região sul, como tem previsão de chuva persistente, as lavouras de cana-de-açúcar em fase de desenvolvimento ainda seguem beneficiadas por conta do solo ainda manter boas condições de umidade. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana Rezende. Bom, nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco você tem as últimas informações dessa edição com os números para a soja. E os produtores de algodão lá no estado do Mato Grosso têm prazo para divulgarem, colocarem como é que está a sua situação de áreas de produção. Quem explica é Valdir Pacheco. Você já fez a sua inscrição para o prêmio Semeando Bem do Instituto Algodão Social IAS? Criado em 2012 como parte do programa Semeando Bem, o prêmio chega este ano à sua 4ª edição e ainda há tempo para que agricultores associados da AMPA, Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, e seus colaboradores escrevam projetos sobre iniciativas do bem. As inscrições estão abertas até o dia 15 de agosto. E após essa data, a comissão julgadora avaliará os projetos inscritos em 8 categorias: saúde, educação, meio ambiente, esportes e lazer, cultura, filantropia, educação e segurança alimentar e ações diferenciadas. O objetivo do prêmio é destacar e fomentar ações que beneficiam colaboradores, seus familiares e as comunidades em torno das unidades produtoras de algodão. Na última edição, em 2016, foram 51 projetos apresentados. Neste ano, até agora, 35 projetos já estão confirmados. O regulamento da premiação permite que o projeto vencedor em edições anteriores concorra novamente desde que fique comprovado que houve avanços em termos de benefícios alcançados. Como ocorreu em edições anteriores, a cerimônia de premiação coincidirá com a posse da nova diretoria da Associação Mato Grossense do Algodão, AMPA, que acontecerá no dia 6 de dezembro. Nessa oportunidade, serão homenageados alguns produtores e colaboradores com o troféu Semeando o Bem. As inscrições para o prêmio Semeando o Bem podem ser feitas até o dia 15 de agosto. E quem precisar de mais informações, é só entrar em contato com a equipe do IAS através do e-mail e os telefones que aparecem na sua tela. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Tá certo, Pacheco. Olha, por aqui eu trago agora os números finais, né? Pelo menos por enquanto, porque soja vai fechar ainda daqui a pouco lá na Bolsa de Chicago. Soja vinha subindo nesta terça-feira. Vamos saber se essa alta continua. É o que você confere comigo agora na tela. Temos aí mercado de Chicago ao vivo. Posição de agosto, estão ainda ganhando próximo a 1%. Posição de agosto a $8,57 o bushel. Setembro, 8,63. Novembro, $8,72 por bushel. E janeiro de 2019, $8,00
$4,83. Quem caía era o dólar aqui no Brasil, o dólar comercial recuava. Veja comigo agora como é que vem dólar neste momento. Temos dólar comercial agora R$ 3,74 mais 5. Neste momento recua 1% a moeda norte-americana, é o que nós temos aqui em recuo neste momento para o dólar. Vai caindo então, dólar a R$ 3,74 neste momento. A Agricultura BR vai chegando ao seu final, mas antes de encerrar, vou trazer um recado importante. Você que está acostumado a acompanhar a nossa programação, sabe que o Fabiano encerra e aí vem o nosso querido Antônio Resch com o Mercado Futuro. Hoje, excepcionalmente, não temos a participação do Resch. Sei que muita gente estava esperando por ele, mas hoje não. O Resch está preparando programas especiais e hoje ele não participa da nossa programação. Volta amanhã, mas por outro lado, você tem aí uma grande atração. Tem De Olho na Fazenda direto do interior do estado de Goiás, sempre trazendo para você uma grande atração. E olha, tem duas pessoas que estão juntas hoje que são imperdíveis. Eu estou falando de Rosa Cabral e Éder Catatal Benite, então não perca agora. Acabando a Agricultura BR, fica conosco, nem sai da frente da televisão, que lá vem mais uma grande atração com De Olho na Fazenda. Aproveito para agradecer a sua audiência, agradecer a sua participação também e dizer que voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.